Olá, consumidores de conteúdo exótico. E como o inglês das ruas, o nome do mal é Please Don't Come to the Villains State on Our Story. Espero que gostem. A história começa com Meldenique sendo humilhada pelo seu pai, que logo depois expulsa a garota de casa. E isso me faz pensar como uma moça tão gata pode ser filha desse sapo. Com certeza puxou a mãe. Nessa hora descobrimos que nossa Aifu estava possuindo o corpo dessa mulher que não tinha uma reputação muito boa não. O velho atira um maço de dinheiro em direção a Mel, que agarra e sai do local feliz. Não consegui tancar a cara do figurante sem entender nada, já que não era isso que ele esperava que acontecesse. Já em seu quarto, nossa gata prepara suas malas, então uma empregada aparece que tenta convencer Mel a desistir e pedir desculpas para o velho sapo. Mas nessa hora, a garota fala que iria realizar seu sonho. Só que a empregada sabia que o sonho da protagonista era se casar com o figurante lá e ter seu final feliz. Com isso, a jovem acaba lembrando do dia que havia chegado nesse corpo e teve algumas crises enquanto pensava no que a aguardava como Meldenique, a vilã do romance. E acabamos entendendo um pouco mais sobre o passado da protagonista, que quando era criança sempre tinha uma alma boa que lhe dava vários doces. E isso acabou se tornando seu sonho, que era ser dona de uma loja destinada a crianças. E mesmo com nossa Aifu contando seu objetivo, a empregada ainda insiste em parar a jovem. Mas no final não dá certo e Meldenique se despede da mulher e caminha pelo salão da mansão enquanto vários figurantes falam um monte de coisa sobre ela. E nesse momento acabamos descobrindo que Mel é considerada uma pessoa de sangue amaldiçoado, já que sua mãe tinha a maldição do dragão. E esse probleminha fazia com que as pessoas dessa linhagem tivessem seu tempo de vida reduzido. E esse é um dos motivos da protagonista ser tão detestada por todos, o que acabou contribuindo para sua personalidade distorcida. E quando ela finalmente entra na carruagem, acontece uma coisa que quase me mata de rir, que foi a protagonista mostrando seu dedo do meio e falando algumas palavras bastante inusitadas. Zé da Manga! Eu realmente não esperava por essa. Não muito tempo depois, Mel pede para o homem que conduzia a carruagem parar e desce em um lugar bastante peculiar e sinistro. E mesmo o figurante tentando explicar que aquele cemitério no meio do nada poderia ser perigoso, a garota não desiste da ideia e caminha para dentro enquanto o extra vai embora. Logo de cara eu duvidei da sanidade mental de nossa Aifu, mas depois descobri que ela estava ali para buscar o cavaleiro mais forte do Império, que eu não faço a mínima ideia porque estaria em um cemitério. Com isso, acabamos descobrindo que cerca de 1000 anos atrás ocorreu uma grande guerra entre os humanos e os monstros. Mas no final, um jovem guerreiro que mais tarde se tornaria o herói se sacrificou para selar as criaturas em uma espada, ficando preso no processo. Mel caminha até uma espada de aparência comum e a retira do túmulo. Nessa hora, aparece um jovem misterioso que ela entrega a arma. Então o rapaz pergunta quem seria nossa Aifu, que se apresenta e fala que já o conhecia. E alegremente Mel pede para os dois fazerem um contrato. Mas Dominique pergunta se ela estaria tentando usá-lo. Mas, pela cara que ele fez depois, me faz crer que o coitado não estava preparado para a sinceridade da protagonista, que fala que seria isso mesmo. Os dois acabam conversando por um tempo, enquanto Meldenique tenta se explicar, o que acaba deixando Dominique ainda mais confuso, chegando até mesmo a perguntar se ela gostaria que ele conquistasse um reino em seu nome. Não consegui tancar essa parte aqui não. Essa foi a conversa mais aleatória que eu já vi. Ao perceber isso, Mel se aproxima do herói e fala que estava cheia de ganância e ambição e iria abrir uma papelaria e pede para o garoto ser seu guarda-costas. E se você achou que Dominique entendeu, você achou errado, pois o cara se levanta e fala que aceitaria a proposta, mas papelaria ainda era um nome muito feio para um reino. E mais uma vez, lá vai a protagonista explicar o que significava. Mas no final, os dois formam um contrato e Dominique os teleporta até uma casa que seria sua loja. Mel e o herói acabam indo parar de frente para uma mansão totalmente chique e o cara fica todo empolgado com isso. Mas logo as coisas se tornam engraçadas quando Mel
apontam para um lugar totalmente diferente e podemos perceber o brilho de Dominique desaparecendo enquanto ele olhava para uma construção que parecia uma casa mal assombrada. Eu quase me acabo de rir nessa hora. O cara ficou imaginando fui tapeado. Juro, fui enganado. É isso que dá conseguir uma contratante na Shopee. E novamente vemos uma pequena parte do passado da garota e descobrimos que quando a mãe de Meldenique foi de comes e bebes, o cara de sapo tomou conta das propriedades da mulher e a única coisa que restou para a garota foi essa casa. Mel acaba pensando no quão antigo e precário aquele prédio estava e quando finalmente ela olha para Dominique, percebe a cara de desespero do homem que fala ter sido enganado e ainda diz ter caído em um golpe. Nesse momento, nosso Saifu tenta incentivar o garoto que, pela cara, não acreditou muito nessa conversa não. Após isso, rola até um momento fofo entre os dois. Já dentro do prédio, Mel observa cada canto da casa enquanto imagina que precisaria de uma manutenção. E, incrivelmente, começa a sorrir, o que não serviu muito para melhorar o clima entre os dois. E o garoto chega até mesmo a comentar que a moça era doida. E eu também estou começando a pensar o mesmo. Eu não consegui tancar a parte que ele começa a rezar e nem a reação da protagonista. Após esse acontecimento engraçado, nosso Saifu começa a falar as coisas que iria estar lá no local e no final Dominique entra na conversa e os dois iniciam uma reunião de planejamento com a moça falando as coisas que iria fazer no lugar. Nessa hora podemos ver mais uma parte da infância da senhorita antes de ir parar nesse mundo estranho. Teve até uma nostalgia nessa parte aqui por causa desse pirulito que muda a cor da língua. Na manhã seguinte aparece um figurante que aparentemente era o noivo de Meldenique, que tenta obrigar nosso Saifu a voltar para a casa do velho cara de sapo e ainda tem a cara de pau de dizer que não tinha autorizado ela a fazer algo assim e exige que a garota volte. Nesse momento acabamos descobrindo que esse figurante fez de tudo para conquistar a antiga Mel e quando finalmente conseguiu o que queria passou a desprezar a garota e ainda iniciou um caso escondido com a irmã da protagonista. Ou seja, o maluco é a escória da humanidade. E isso ficou ainda mais evidente quando vemos também a forma que ele tratava a coitada. Deu até vontade de arrebentar a cara desse figurante. E após lembrar das coisas que aconteceram e as que iriam acontecer, nossa gata segura sua espada e fala que já sabia do envolvimento desse extra com sua irmã. E o mais incrível é que o cara ainda tenta negar. Mas, como já era de se esperar, a garota não dá a mínima para isso e ainda diz que iria romper esse noivado. E como você já deve ter imaginado, o figurante ainda insiste, mas de uma forma bastante emocionante. Mel pega sua espada e a enfia no chão, enquanto impõe sua vontade, saindo do local logo em seguida. Nessa hora, o extra fica paralisado sem acreditar no que estava acontecendo, mas logo em seguida o maluco dá uma risada quando a protagonista volta em sua direção e ele fica achando que ela iria pedir desculpas. Mas a garota expõe os pensamentos dele e fala que tudo isso não passava de sua imaginação. Mas como você já deve ter imaginado, isso tudo eram coisas que ela já sabia porque já tinha lido esse romance todo. Com isso, o ex da moça a agarra pelo braço igual um lunático e começa a falar um monte de besteira. Só que não dura muito tempo porque Mel toma uma atitude enquanto aponta para um homem lá longe e fala que preferiria se casar com qualquer um que estivesse de passagem ao invés de se casar com ele. E ainda completa comentando que agora que seu ex entendeu seu recado, pede para o figurante sumir da sua vida porque isso era nojento. Eu, no lugar desse maluco, depois dessa, me esconderei em uma caverna. E eu não vou nem falar que foi bastante satisfatório de ver isso tudo. Mel sai satisfeita do local, enquanto Dominique fica perguntando se realmente estava tudo bem com o que acabou de acontecer e se não teria problema, mas a garota não dá muita importância e vai até a prefeitura registrar seu negócio. Ao voltar para sua casa, nossa gata fica irritada ao lembrar de algo que aconteceu depois que ela apontou para um cara aleatório enquanto brigava com seu ex. E depois disso, ela relembra da hora que obrigou o coitado do herói a limpar o prédio com sua magia. E após uma conversa engraçada com ele, ela volta sua atenção à carta de anulação e começa a escrever seu pedido formal. Eu não consigo tancar a interação desses dois. E não para por aí. Meldenique aproveita para pedir o desligamento dela com sua família, já avisando que mesmo que o figurante chato não aceite seu pedido de anulação, isso seria inevitável se ela fosse uma plebeia.
Ao ouvir isso, Dominique pergunta se realmente estaria tudo bem, mas Mel apenas fala que não estaria arrependida, porque reaver seu status seria fácil, já que tem a melhor espada do mundo a seu lado, e sua liberdade seria mais importante. E o clima pesado fica melhor, porque a situação se torna engraçada com o grande herói envergonhado com os elogios de Mel. E olhando melhor agora, esses dois dão até um casal bastante fofo. E após terminar suas cartas, embarcamos em algumas memórias da protagonista que, quando era criança, sempre acabava sendo intimidada pelas outras e nem podia contar com sua família, já que sua madrasta era uma cobra e seu pai sapo sempre a humilhava. Agora eu entendo o porquê da coitada ser uma vilã. E quem não se tornaria com uma infância dessas? E na manhã seguinte, Dominique alerta Mel que o lixo humano do seu ex havia feito algo, já que nas redondezas haviam vários espiões. E como você já deve ter imaginado, o herói fica bastante irritado com isso e fala que vai mandar todos para a cidade dos figurantes. Mas no final, nosso Saifu o impede e os dois saem para conseguir algumas coisas para a papelaria, enquanto a garota fala sobre sua loja. Mas no meio do caminho, eles acabam encontrando uma criança machucada e Mel não pensa duas vezes antes de correr para ajudar. A criança misteriosa fala que odeia médicos, então a garota resolve levá-lo até sua casa para Dominique curar o menino. Não muito tempo depois, o garoto entra em choque com o estado da casa e foi até engraçado essa parte por causa dos comentários que ele faz enquanto os outros dois tentam curar seu machucado. No final, Mel acaba encantada pela fofura da criança e pergunta o que seria aquele objeto que ele estava segurando, e o jovem diz ser uma caixinha de música que ele daria como presente a seu irmão, e fala não saber se o mesmo iria gostar. E como já era de se esperar, nossa gata lhe dá algumas palavras de incentivo. Mais tarde, o menino acaba dormindo e os dois aproveitam para ir até o jardim capinar o mato. Isso mesmo que vocês ouviram. A protagonista vai usar a espada sagrada e o herói como cortador de grama. E mais uma lenda se inicia nesse momento, a história do herói capinador implacável. Mas não demorou muito para que as coisas saíssem um pouquinho no controle, com o aparecimento de uma energia misteriosa saindo da bainha da espada que se espalha por toda a área. E eu tenho quase certeza que é um danoninho. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico. Agora vamos ao que interessa. Na minha opinião, essa obra tem bastante potencial e possui um ótimo enredo, além de contar com uma ótima protagonista que consegue cativar todos com seu carisma. Mas como nem tudo são flores, se eu tiver que citar um ponto negativo, provavelmente seria que esse manhwa maravilhoso deveria ter no mínimo uns 1000 capítulos. Então eu convido vocês a dar uma conferida, porque não irão se arrepender. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima.